E o Espírito Santo é sábio, então ele pode passar para nós também a sabedoria. Que Tiago diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. E ele dá, né, a todos que buscarem pedir. Tópico 3, o Espírito Santo e a Trindade. O Espírito Santo iguala-se ao Pai e ao Filho, tendo também um nome, pois o Senhor Jesus determinou que os seus discípulos batizassem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Isso significa ser o Espírito Santo objeto de nossa fé, pois em seu nome somos batizados, indicando o reconhecimento igual ao do Pai e do Filho. Então, cuidado com essa palavra objeto. Já teve pessoa pensando que isso aí era uma imagem, um boneco, alguma coisa. Objeto aí da nossa fé quer dizer alvo da nossa fé. Então, o Espírito Santo é alvo da nossa fé, quer dizer que nós vamos ao Espírito Santo para ele nos ajudar na nossa vida cristã, na nossa fé em Deus. A expressão comunhão com o Espírito Santo, 2 Coríntios 13:13, mostra que ele é não apenas objeto da nossa fé, mas também de nossa oração e adoração. Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade e nenhuma das três pessoas está sujeita à outra, como se houvesse uma hierarquia na substância divina. Existe sim uma distinção de serviço e o Espírito Santo representa os interesses do Pai e do Filho na vida da igreja na terra. João 16, 13 e 14. Fé, adoração, oração. Nós vamos ao Espírito Santo buscando isso na nossa vida. Ele nos ajuda nisso. Então o Espírito Santo nos ajuda. A fé nossa precisa ser aumentada. Jesus disse que existem graus de fé. Olha, pouca fé, muita fé, homem de pequena fé, homem de muita fé. Nunca vi fé do tamanho desse aqui, que é estrangeiro, né? A estrangeira também foram elogiados por Jesus por terem maior fé do que os judeus. Então a fé tem tamanho, né? Tem qualidade. E isso é adquirido através do quê? Do Espírito Santo. Nós vamos pedir ajuda ao Espírito Santo para aumentar a nossa fé, né? Para melhorar a nossa fé, dar qualidade à nossa fé. Também na oração, o Espírito Santo nos ajuda na oração. Na adoração, é importantíssima a ajuda do Espírito Santo na adoração a Deus. Adorar, quando a gente fala adorar, a pessoa vai pensar alguém cantar. Não é cantar, não. Adorar, você fechou o olho e está conversando com Deus, adorando a Deus pelo que Ele é adoração. A gente adora a Deus pelo que Ele é, não é pelo que Ele faz. Pelo que Ele faz é louvor. A adoração, você adora a Deus pelo que Ele é para você. Então, é o Deus, é o Pai, né? Cheio de amor, de misericórdia. É o Deus que está presente em toda parte. É o Deus que conhece todas as coisas. Então você vai adorando a Deus. Então a adoração, o Espírito Santo vai entrar com ajuda nessa adoração para que ela seja perfeita adoração. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Olha, o Espírito Santo está aí, presente. Então lembrando, não vai colocar uma hierarquia aí, o Pai é mais importante que o Filho, mais importante que o Espírito Santo, um está em terceiro, outro está em segundo lugar, não sei o quê. Não faça isso. Deus não é homem. Não existe isso lá. Então, o Pai é aquele que planeja, Jesus executa, o Espírito Santo revela, dá poder para executar. Então, veja só, assim funciona a Trindade de Deus. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Parte 4. Personalidade do Espírito Santo. Tópico 1. As faculdades da personalidade. Tópico 2. Reações do Espírito Santo. Tópico 1, então, as faculdades da personalidade. A personalidade do Espírito Santo está presente em toda a Bíblia de maneira abundante e inconfundível e tem sido crença da igreja desde o princípio. Há nele elementos constitutivos da personalidade, tais como intelecto, pois ele penetra todas as coisas, 1 Coríntios 2, 10 e 11, e inteligência, Romanos 8, 27, que ele tem emoção, sensibilidade, Romanos 15, 30, Efésios 4, 30, e também possui vontade, Atos 16, 7, 1 Coríntios 12 e 11. As três faculdades, intelecto, emoção e vontade, caracterizam a personalidade. Então, intelecto, emoção e vontade é que caracterizam. O que é uma personalidade? Para alguém ter personalidade, tem que ter essas três coisas. Intelecto, emoção, vontade. Então, intelecto o quê? Pensa, né? Age por si próprio, faz o que quer. Mas no caso de dar os dons, ele dá quem quer, do jeito que ele quer. Aí, emoção, olha, o Espírito Santo se entristece. O apóstolo Paulo diz o quê? Não entristeçais o Espírito Santo. Ele se alegra,
Olha aí, a alegria do Espírito Santo. Jesus se alegrou no Espírito. Então, ele se alegra, ele tem vontade própria. Nós vamos ver várias vezes o Espírito Santo dizendo, então, Paulo, não vem para cá não. Paulo, vai para cá. Então ele orienta, né? Ele decide, ele comanda. Então é uma pessoa, tem personalidade própria. Cada pessoa tem a sua personalidade. E o Espírito Santo tem a sua personalidade. Tópico 2, reações do Espírito Santo. Outra prova da personalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelo ser humano. Pedro obedeceu ao Espírito Santo. Atos 10, 19, 21. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Atos 5, 3. Estevão diz que os judeus sempre resistiram ao Espírito Santo. Atos 7, 51. O apóstolo Paulo nos recomenda não entristecer o Espírito Santo. Efésios 4, 30. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. Mateus 12, 29 a 31. Os cristãos são batizados em nome do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Uma das coisas mais importantes de saber é a sensibilidade do Espírito Santo. Ele é muito, mas muito sensível. Qualquer coisa pode de repente afastar a sua operação, a sua comunhão. Qualquer coisinha. Tem que ter muito cuidado. Então você vai sentir isso, você vai ver isso de vez em quando. Às vezes você está cheio do Espírito Santo, alegre, de repente some. Alguma coisa você pensou, alguma coisa você fez que não agradou. Às vezes você preparou uma mensagem maravilhosa, orou, jejuou, preparou uma grande mensagem. Foi pregar, quando chegou lá, cadê a mensagem? Sumiu. Sumiu por quê? Talvez porque você foi assistir um jogo antes de pregar, foi contar uma piada, brigou com a esposa antes de sair de casa. Chegou lá, cadê a mensagem? Sumiu. O Espírito Santo é sensível. Então, cuidado. Mantenha íntima comunhão com Ele. Confia nele, dependa dele. E Ele vai estar sempre te ajudando. Então o Espírito Santo, comprovando que ele é uma pessoa, ele reage às coisas que nós muitas vezes pensamos, fazemos, né? Então você deve tomar cuidado. Veja bem, blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia, nós acreditamos que é atribuir a Satanás alguma coisa que o Espírito Santo fez. Jesus estava fazendo milagres e os judeus atribuíram isso a Beelzebul, príncipe dos demônios, né? A Satanás. Então, Jesus disse que isso era uma blasfêmia. Nós vamos ver que a blasfêmia é o quê? É o desejo que a pessoa tem de tirar Deus da sua vida. Por isso que é um perigo o calvinismo, por exemplo. O calvinismo é uma busca constante de tirar o poder do Espírito Santo do meio da igreja. De tirar as manifestações do Espírito Santo do meio da igreja. E dizer, não, é só para aquela época, não é para a nossa época. É um perigo muito grande que nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. Porque se eles estão acostumados a não ter, é uma coisa, é ignorância. Agora, quem tem uma igreja pentecostal, de repente querer afastar aquilo que já acontecia, que existia, que ele sabe que é do Espírito Santo, querer tirar isso da igreja, afastar-se disso, querer parar o Espírito Santo, querer extinguir o Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo, está aí. Não entristeçais o Espírito Santo, não sufocais o Espírito Santo, né? Olha só. Não proibais falar em línguas, olha aí. Então, cuidado. É um perigo. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você querer tirar Deus, que tirar o Espírito Santo das suas operações, do seu trabalho com a igreja, da sua manifestação. Tome cuidado. Você que congrega na igreja pentecostal, tome cuidado. Você nem busca o batismo, mas fala mal de todos que são batizados.
Você não tem dom do Espírito Santo, mas vive perseguindo quem tem. Tome cuidado. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Agora, se você acha que cometeu esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, mas você ainda está na igreja, está congregando ainda, você pediu perdão, está arrependido, não se preocupe, você não cometeu esse pecado. Porque quem cometeu esse pecado, ele quer Deus longe dele, nem igreja, não quer nem entrar em igreja mais. Se torna inimigo de Deus. Então, não se preocupe, você não cometeu esse pecado. Então, nós estamos com esse problema hoje aí, na igreja pentecostal, né? Muitos líderes têm aí tirado, sufocado a presença do Espírito Santo. Muitos têm impedido a ação do Espírito Santo. Eu já fui à igreja, onde me proibiram, me disseram que não era para mim orar pelas pessoas, para não haver manifestação do Espírito Santo. Igreja pentecostal, Assembleia de Deus, eu já fui igreja assim. É claro que chegou lá, eu não vou obedecer a homens, eu obedeço a Deus. E Deus se manifestou, curou muita gente, houve batismo do Espírito Santo, houve libertação, a salvação de almas. Todo lugar que nós vamos, eu peço que Jesus esteja comigo. Então, todo lugar tem as manifestações do Espírito Santo. Todo lugar tem cura, tem batismo do Espírito Santo, tem libertação, tem salvação de almas. Nós estivemos agora em Anapu, a última cidade que nós fomos no Pará, e lá houve 2 batismos no Espírito Santo, houve mais de 100 pessoas curadas, houve lá 23 almas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, houve algumas libertações. Então é normal, porque quem ensina a palavra de Deus deve ter em si mesmo a presença do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo manifestando. A presença de Deus deve acompanhar o crente onde ele estiver. É normal, deve ser normal isso. Conclusão aí. A frase que se refere ao Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade se deve ao fato de seu nome aparecer depois do Pai e do Filho na fórmula batismal. Não se trata, pois, de hierarquia intratrinitariana, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. Aqui foi então uma correção do comentarista para que não houvesse essa dúvida. Não houve intenção de colocar pessoas da Trindade como o primeiro, segundo, terceiro, maior, menor, tal, nada disso. Então nós falamos terceira pessoa por causa da citação do batismo nas águas, por exemplo. Já na bênção apostólica, Jesus está em primeiro, né? Então não existe isso. Isso é coisa de homem, coisa humana. Então não vai interpretar isso aí dizendo que os ensinadores estão dizendo que o Espírito Santo está por último, em terceiro, é menos importante. Não existe isso. Então a Trindade, Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, 3 pessoas iguais em poder, tá? Iguais em autoridade, iguais em amor. Então não fique botando aí um maior do que o outro, um primeiro, outro segundo, não importa, é Deus, não existe essa ordem lá. É Espírito, Deus é Espírito. Então esperamos ter ajudado um pouco a você compreender algumas coisas sobre o Espírito Santo. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é porque aconteceu uma coisa, você ouvindo a palavra de Deus, você desejou conhecer Deus e a sua salvação, e o Espírito Santo então sondou o seu coração. Ele vai, sonda e olha. Se há um desejo, ele vem com convencimento, ele vai te convencer que você está em pecado, você precisa se arrepender desse pecado. Então Deus vai te convencer que existe uma justiça. Deus não pode mandar para o mesmo lugar aquele que quer Deus, aquele que aceitou seu Filho Jesus como Senhor e Salvador, mandar o outro que não quer saber de Deus, vive em pecado. Então Deus é justo. E também vai te convencer que existe um juízo para o pecado. Aqueles que pecam, não se arrependem, não aceitam Jesus como Senhor e Salvador, não acreditam no trabalho de redenção que Jesus fez para nos salvar, não querem saber de Jesus, então eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás, seus demônios, todos aqueles que não querem saber de Deus. E Deus preparou a nova terra, novo céu, onde nós vamos morar para sempre com Ele. Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, foram perdoados os seus pecados. Então o Espírito Santo convence. Se você nesse momento quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador,
É porque você foi convencido pelo Espírito Santo. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti. Oh, minha graça, olha que o teu word fendes after the situation, faz Faz, Senhor, a grande obra na vida dessas pessoas agora. Liberta-os, em nome de Jesus, cura toda enfermidade, toda doença. Oh, Senhor, escreve seus nomes no livro da vida. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa poderosamente essas vidas. Vem trazendo, Senhor, a alegria da salvação, a alegria da presença do Espírito Santo, que eles possam sentir essa presença, essa doce presença do Espírito Santo em suas vidas, que tenham o Espírito Santo como amigo, companheiro a partir de hoje. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, aqueles que querem nos convidar para estarmos aí em sua igreja, para fazermos aí palestra de escola bíblica dominical, ou palestra para obreiros, palestras sobre missões, sobre família, sobre evangelismo, sobre dons do Espírito Santo, palestra para jovens, círculo de oração, palestra para casais, para idosos, sobre escatologia. Então, se você deseja, nos convide, nós estaremos aí. Você vê aí o nosso endereço eletrônico, né? Nosso e-mail é henriquelhas@hotmail.com. Nosso telefone DDD 99, telefone 991520454, que também é o WhatsApp. Esse telefone é TIM. Então você entra em contato conosco e nós estaremos aí com você em sua igreja. Nós vamos passar para você agora a nossa agenda, para que você não marque a mesma data que já está marcada. Então os dias 4, 5 e 6 do mês de agosto agora, nós estaremos em Queimados, Rio de Janeiro. Uma festa ali de família e também um seminário de qualificação para professores da Escola Bíblica Dominical. É lá na Assembleia de Deus, Casa de Restituição Betânia, com o pastor presidente Ivanildo do Nascimento Rocha. E lá nós temos o presbítero Getúlio Souza, que está organizando esse evento. Então, Assembleia de Deus, Casa de Restituição Betânia, Rua José Antônio 10, Jardim da Fonte, em Queimados, Rio de Janeiro. Dia 7 aí, até o dia 17/8, nós estaremos aí em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na Igreja Sarando a Terra Ferida, na Avenida Governador Roberto Silveira, 1271, ali no Aeroclube, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Dias 19 e 25/8, nós estaremos aí nessa semana todinha, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. É uma semana de bênçãos e milagres lá, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Dourados, Mato Grosso, com o pastor Matias Belido. Se você quiser marcar essa data, 26 e 27/8, entre em contato conosco. Dias 1º, 2 e 3/9, nós não temos agenda marcada ainda. Dia 7 e 8/9, nós estaremos em Pocrane, Minas Gerais, uma festa de mocidade, lá o pastor Arcelon. Dias 9 até 15/9, nós estaremos aí em Patinga, Minas Gerais, estaremos ministrando sobre EBD, família, missões, várias ministrações e milagres. 15 e 17/9, nós não temos agenda ainda, marque conosco. Olha também, dia 23 e 24/9, nós não temos agenda ainda, então você pode marcar conosco essas 2 semanas aí. 30/9 e 1/10, nós estaremos em Ananindeua, no Pará, Campo Maguari, pastor presidente Ritter José Marques de Souza. Dia 7 e 8/10, estaremos em Barcarena, Pará, uma conferência de EBD. Dias 13, 14 e 15/10, estaremos em Fortaleza, Ceará, bairro Barra do Ceará, Assembleia de Deus Emanuel, Tempo Central. Dias 21 e 22/10, estaremos em São Luís, uma festa de família, encontro de casais, tanto vai pregar eu como a minha esposa, pastor Francisco, lá na rua 44, bairro Jardim de São Cristóvão, 2479, número 13, São Luís do Maranhão. Aí, dia 28 e 29/11, nós não temos agenda ainda, então marque conosco. Dias 3, 4 e 5/11, nós estaremos em Teresina, no Piauí, lá no Congresso de EBD, na Assembleia de Deus, Fonte de Água Viva, lá o pastor presidente Nestor Mesquita. Dias 18 e 19/11, estaremos em Ribeirão das Neves, lá com Marilson, uma cruzada evangelística e EBD também. Dia 14/11, estaremos em Porto Franco, Maranhão, é uma segunda terça-feira de novembro, estaremos falando sobre dons lá com o pastor Flávio.
Dias 25 e 26 do 11, olha, nós não temos agenda ainda marcada. E o mês de dezembro todo, nós não temos nada marcado ainda. Então você entra em contato conosco e marque. Mês de dezembro não temos nada marcado. O ano que vem nós temos marcado só 27/2 em Tumbiara, Goiás, com o pastor José dos Santos. Então você entra em contato conosco, nós estaremos aí com você e sua igreja.